Shalom! Nós estamos aqui em Alon Moré, Carvalho de Moré, bem no centro de Israel. Para entender as profecias dos últimos dias, é necessário ter um conhecimento da história de toda a humanidade e, muito especialmente, conhecer a aliança que Deus fez com Abraão. Quando Abraão estava em Harã, Deus fala com ele e lhe promete uma grande descendência. Então, Abraão desce de Harã em direção à terra prometida, chega a Siquém e sobe aos Carvalhos de Moré, onde Deus aparece a ele e fala: Carvalho de Moré, ou Siquém, fica bem no centro da terra de Israel e é onde ele tinha uma boa visão, tanto ao leste como ao oeste, ao norte e ao sul. Nesse lugar, Deus promete a Abraão que daria a ele e a sua descendência toda aquela terra. Então agora nós temos uma aliança que Deus faz com Abraão, onde existem três partes: um Deus, um povo, a descendência de Abraão, e uma terra prometida. Então você precisa guardar esses três valores, essas informações, para poder entender do que é que Pedro está falando a respeito de restauração que marca o tempo da volta de Jesus. Então vem comigo até os Carvalhos de Moré. Nós estamos aqui em Alon Moré, no centro de Israel, um lugar importantíssimo na história e também para o cumprimento das profecias, de todas as promessas de Deus. Quando Abraão, pouco mais de 300 anos depois do dilúvio, estava ainda lá em Ur dos Caldeus, ele já tinha uma prática de adoração a um único Deus. Na Caldeia havia um berço de paganismo, de adoração a falsos deuses, de politeísmo. Quando Abraão saiu da Caldeia, ele foi para Harã, ele começa ali a formar uma base, uma sociedade monoteísta, e é para cá que Deus depois vai trazer Abraão para estabelecer uma nação, um povo, uma cultura monoteísta. Então Deus chama Abraão, primeiramente eles saem de Ur, eles vão para Harã, já com o propósito de virem para a terra de Canaã. Mas quando eles chegam em Harã, o pai de Abraão decide permanecer, e ali eles ficaram muito tempo, e ali eles enriqueceram, prosperaram seus rebanhos. E quando Abraão está em Harã, Deus fala com Abraão, manda que ele saia de lá, deixe aquela terra, deixe a sua parentela e venha para a terra que Deus haveria de mostrar a ele. Em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o fundamento, essa é a base da aliança que Deus faz com Abraão, e toda a história do povo hebreu começa aí. Começa nesse chamado de Deus com Abraão, e ali Deus começa a firmar as suas promessas e a sua aliança com Abraão, e já fala também qual o propósito. Para que Deus faz uma aliança com Abraão? O propósito dessa aliança era fazer com que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus estava separando um homem e a sua descendência para, através deles, alcançar todo mundo. Por quê? Porque o mundo, nessa época, já havia voltado a praticar as mesmas coisas que fazia antes do dilúvio. Deus havia punido a humanidade com o dilúvio por causa da maldade, da iniquidade que havia se propagado. E agora, depois do dilúvio, no 4º século após o dilúvio, de novo o homem já está praticando as mesmas coisas: violência, depravação sexual e adoração pagã. Então Deus começa algo novo, já não agora com toda a humanidade, mas com uma parte da humanidade, escolhendo um homem, escolhendo Abraão, que não servia a deuses estranhos, apesar de o pai de Abraão
ser um comerciante de estatuetas, de ídolos. E Abraão não concordava com aquilo. Abraão ele estudava os astros e estudava a natureza, e ele concluiu que só poderia haver um único Deus que criou e que sustentava tudo aquilo que era aparente, tudo aquilo que ele podia ver. Então Abraão ele obedece estando em Harã. E ele sai com Sara, sai com Ló, sai com seus servos, sai com seus rebanhos e vem para essa terra. Em Gênesis 12:4 diz assim: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Logo aqui atrás está Siquém, aqui é o lugar do carvalho de Moré. Aqui nós temos um carvalho, essa árvore aqui ao nosso lado. E quando Deus fala assim, eu vou te mostrar uma terra, Abraão ele vem até um lugar alto. E aqui de cima dá para ver a maior extensão de Israel para todos os lados, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Então tem uma ampla visão de toda a terra. E Deus manda que Abraão olhasse para a terra e falou, eu vou te dar essa terra. Agora, interessante que nessa região não habitavam palestinos, não habitavam árabes. Esses são povos que vieram depois de Abraão. Aqui estavam cananeus. Quem eram os cananeus? Cananeus eram os descendentes de Cã e era a descendência amaldiçoada de Cã que Noé o amaldiçoou. E na maldição havia uma palavra que Noé havia liberado, que os filhos de Canaã iriam ser servos dos filhos de Sem. Abraão é descendente de Sem, ele é semita, e os que habitavam aqui eram os cananeus. Então Abraão ele começa a caminhar, a conhecer a terra, a ocupar a terra, sua descendência começa a ocupar a terra. Aqui em Siquém, Jacó, neto de Abraão, teve a sua primeira adversidade na terra, quando a sua filha foi violentada e seus filhos reagiram contra a violência que houve aqui em Siquém. Aqui Deus fez uma promessa para Abraão, aqui começa toda a história, aqui começa a aliança, aqui começam as promessas. Então aqui está falando há 4.000 anos atrás, Deus falando com Abraão, e aquilo que Deus falou 4.000 anos atrás continua se cumprindo nos dias de hoje. Por um tempo, parece que é promessa, parece que a aliança não estava funcionando. Os judeus estavam dispersos, os filhos de Abraão estavam espalhados, não estavam ocupando a terra que Deus lhes deu, que Deus lhes ofereceu. Mas hoje, a promessa de Deus, as profecias estão se cumprindo. Agora, essa terra que pertence a Israel, essa terra está sendo ocupada pelos filhos de Abraão, como Deus prometeu. E muito mais ainda vai se cumprir tudo aquilo que Deus prometeu à descendência de Abraão. É um lugar profético, anunciado há cerca de 4.000 anos atrás, e hoje é uma realidade. Não perca o próximo episódio da série de vídeos que falam a respeito do tempo da restauração de todas as coisas. No próximo vídeo, nós iremos até o sul de Israel, no deserto, em Beersheba, onde Abraão cavou o seu primeiro poço. E se você ainda não se inscreveu no Últimos Dias Channel, faça aqui a sua inscrição, ative o sininho para você poder ser notificado de todos os lançamentos e vídeos dessa série. Deus te abençoe.